ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar a Hora do Estudo Bíblico. Obrigado a todos por suas orações e manifestações de apreço pelo nosso ministério. É sempre encorajador receber cartas de ouvintes compartilhando que a Palavra de Deus tocou o seu coração e mudou o seu estilo de vida. Afinal, esse é o propósito em ensinar e pregar, transformar vidas. Sempre ensinamos e pregamos a Palavra de Deus com o objetivo de obter resultados. Não precisamos ver os resultados, mas eles devem acontecer e quando sabemos disso, nos enche de alegria e encorajamento. Bom, hoje vamos continuar nossa série sobre os nomes de Deus. E o estudo de hoje será muito interessante. É sobre o nome hebraico que significa o Deus que vê. Mas antes de ir para a Palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia e por termos acesso à tua presença através do Senhor Jesus Cristo. É em teu nome que chegamos a ti, Senhor, para reconhecer que sem ti nada podemos fazer. Tu não somente és o Criador e controlador do universo, mas és o nosso Pai Celestial que se preocupa conosco e cuida de nós quando passamos por tempos difíceis em nossas vidas. Pedimos por todos os nossos ouvintes, pedimos pelos jovens, pelos idosos, para que a tua palavra supra todas as suas necessidades. Senhor, responda a esta oração. Sabemos que tu operas de maneira sobrenatural. Pedimos que operes milagrosamente e que o poder do Espírito Santo penetre os corações e dê frutos para a tua glória. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos estudar um dos nomes hebraicos de Deus no Antigo Testamento que revela muito do seu caráter. É o nome El Roi. É formado por duas palavras, El e Roi. El significa Deus, como já vimos, e Roi é o que vamos estudar hoje no programa. Agora o nome El Roi, ou o Deus que vê, aparece pela primeira vez na Bíblia, bem no começo. Foi atribuído a Deus pela primeira vez por uma serva que fugiu de seus senhores. Esta serva era Agar, a serva egípcia que Abraão trouxe com ele do Egito. Ela trabalhava na casa de Abrão e Sara. Quando eles tentaram ajudar Deus para conceber o filho da promessa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai e Sara sentiu que estava fora de cena por causa da sua idade, cerca de 100 anos, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. Isso aconteceu e Ismael nasceu. Isso criou um grande problema na família. Bem, como eu disse, este nome foi usado por esta serva. Talvez você se lembre de quando Abraão deixou Ur dos Caldeus. Ele recebeu uma promessa específica de Deus que disse que faria dele uma grande nação. Os anos passaram e Abraão e sua esposa não tiveram filhos, e Deus foi muito específico ao dizer que ele teria um filho. Ao aceitar a sugestão de Sarai, sua esposa, a serva foi escolhida para dar um filho a Abraão. Agora, não era algo incomum uma mulher que não podia ter filhos dar a sua serva para seu marido para ter filhos com ela em seu nome? Pois era impensável uma mulher casada não ter filhos, especialmente na cultura judaica. Então, em resposta à sugestão de Sarai, Abraão obedeceu e Agar concebeu. Agora, este foi o início dos problemas para este lar. Eu diria que este foi o início dos problemas para o mundo. Isso fez com que Agar se sentisse superior e olhasse para Sarai, que era sua ama, com desprezo. E esta atitude por parte de Agar trouxe uma resposta amarga de Sarai e ela começou a tratá-la com severidade. E quando a tensão entre essas duas mulheres tornou-se insuportável para Agar, ela pegou seus pertences e fugiu. Vamos ler esta história em Gênesis, capítulo 16. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pôs em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão.
faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então nós temos esta jovem grávida fugindo, e o versículo 7 diz: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Imagine, sozinha no deserto, sem casa ou amigos, Agar, a serva egípcia, sentou ao lado da fonte de água e olhou para o seu problema. Onde poderia ir? Quem a iria querer? O que faria quando chegasse o tempo de dar à luz? Ela trouxe todos esses males sobre si por causa da sua insolência em relação a Sarai. Mas agora ela estava sozinha e percebeu que não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Não vendo ninguém que pudesse ajudar, se conforma em morrer. A propósito, você já se encontrou em uma situação semelhante em sua vida, quando se sentiu sozinho? Ninguém que se importasse e não sabia para onde ir? Bom, eu tenho uma cunhada que casou, foi mãe e ficou viúva em 1 ano. Ela se casou, engravidou, seu marido morreu e seu bebê nasceu. Tudo em um período de 1 ano. Essa é uma situação muito difícil de enfrentar. E quando eu penso em Agar, lembro dessa minha querida parente. Há muitas pessoas nessa situação hoje. Talvez você seja uma delas, talvez você se sinta solitário, sozinho ou sozinha, com um filho por causa de um divórcio ou da morte de um cônjuge. Mas aqui temos uma mulher que, de um dia para o outro, se encontra sozinha e entregue ao destino. Mas enquanto ela está sentada na fonte, exausta e vencida, o anjo do Senhor aparece e a conforta, dando não apenas conforto, mas uma promessa. Vamos continuar a história com o versículo 8. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Agora, essa pergunta do anjo do Senhor não era para obter uma informação. Eu creio que aqui o anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus. Se trata de uma aparição pré-encarnada de Deus Filho. Chamamos isso de teofania. Lembra-se que o início de Cristo não foi o seu nascimento. Ele é o Filho de Deus eterno, o Filho eterno. Desde que Deus existe, existe o Filho. E no Antigo Testamento está presente em diferentes formas. E quando lemos o anjo do Senhor, na maioria das vezes, não sempre, é uma teofania. Eu creio que foi Cristo que apareceu a Agar e disse: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Agora, só Deus pode fazer isso, somente Deus pode produzir vida. Então aqui está a promessa de que com Ismael virá muita prosperidade. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, ou seja, um homem do deserto, e assim são os árabes, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Agora, essa foi uma grande profecia de Deus para esta mulher. E quando ela percebeu que nem tudo estava perdido, que havia esperança, que iria dar à luz e que este filho se tornaria o pai de um grande povo, a raça árabe, ela ficou impressionada com o fato de que Deus apareceu a ela, em meio ao seu problema, que foi inspirada, e neste momento clamou a Deus com esse nome: El Roi, o Deus que vê. Veja o versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Agora, em hebraico é o nome El Roi. Eu sou Deus que vê, que compreende, eu sou Deus que se preocupa. E o nome que Agar deu ao poço é tão rico em significado quanto o nome dado a Deus. E qual foi o nome que ela deu ao poço? Bem, encontramos no versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Ber-Lai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Aquele que vê, El Roi, esse é o nosso Deus. E ela colocou esse nome no poço. Ela sempre lembraria desse lugar onde Deus viu e supriu sua necessidade, onde graciosamente viu sua aflição. Que bela revelação de Deus, não é? O Deus que vive é o Deus que nos vê. Sim, meu caro amigo, Ele é o Deus que vê tudo. Agora, isto não significa simplesmente que Ele vê com os olhos como nós vemos, mas Ele se importa, se interessa pelas nossas necessidades. Ele cuida de nós. Quando eu saí de férias com minha esposa no verão passado, um dos nossos vizinhos disse: Olha, não se preocupe, vamos cuidar da sua casa enquanto você estiver fora.
Isso simplesmente significava que eles estavam interessados, que eles iriam cuidar das nossas coisas enquanto estávamos de férias. Este é o Deus da Bíblia. É o Roi, o Deus que está sempre vendo e cuidando de nós, que vê as nossas necessidades e as supre. Agora, Deus não é um espião, não é como um detetive. Essa não é a conotação deste nome. É verdade que ele vê todo pensamento pecaminoso, ele ouve cada palavra pecaminosa, ele reconhece toda a obra pecaminosa que as pessoas fazem. O nome El Roi foi usado por uma jovem que estava sozinha e necessitada. E em sua dor aprendeu que Deus viu o seu sofrimento e tratou-a com graça, dignidade, misericórdia e bondade. O Deus que vê. Não é o Deus que vê todos os meus defeitos, ele vê. Não é o Deus que vê todas as minhas fraquezas e deficiências, ele as vê, mas este nome, El Roi, o Deus que me vê, significa simplesmente o Deus que se interessa por mim. Ele vê sua necessidade, ele compreende o seu problema ou dificuldade e vem socorrer. Muitos anos depois, o neto de Abraão, Jacó, aprendeu que El Roi cuidava dele. Deus viu as suas necessidades. Quando Jacó foi a Padã Arã para encontrar uma esposa, quando conheceu a mulher dos seus sonhos e pediu-a em casamento, seu pai disse que consentia sob o termo de Jó trabalhar para ele durante 7 anos. Bem, se faz tudo por amor e Jacó concordou. Concordou em trabalhar para o pai da jovem por 7 anos. Mas o pai disse, agora você não pode se casar com minha filha até que passem estes 7 anos. Mas se você trabalhar duro durante os 7 anos, eu vou dar a minha filha para se casar. Bem, no final de 7 anos, que para Jacó foram como poucos dias, e esta história de amor é a minha preferida na Bíblia, em Gênesis capítulo 29, versículo 20, lemos: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor pode transformar anos em dias, não é verdade? E foi assim nesta ocasião, e 7 anos pareceu-lhe alguns dias. Ele deve ter amado de verdade. Bem, finalmente chegou o casamento. Mas depois da cerimônia, Jacó teve uma surpresa desagradável. Ele tinha sido enganado. Naquela época, as mulheres usavam um véu no casamento. Não um véu transparente, como é de costume no Ocidente, mas um véu que cobria completamente o rosto. Depois da cerimônia, ele ficou sabendo que ele não havia se casado com a garota que ele amava. A pessoa com quem ele se casou não era Raquel, e sim a sua irmã, Lia. Seu sogro então lhe disse que uma das regras daquele lugar era que a filha mais velha se casasse primeiro. E ele disse, sinto muito, mas essa é a regra do lugar, temos que entregar a mais velha primeiro. Bem, todos reconhecem a injustiça do caso, porque se esta fosse a regra, ele teria colocado as coisas claras desde o início. Labão teria dito a Jacó, bem, aqui nós temos a seguinte política. Mas ele não disse nada. Então, quando Labão lhe pediu para trabalhar outros 7 anos pela mais nova, abusou do pobre Jacó. Os versículos 27 e 28 relatam a história. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço de mais outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Foram 14 anos de trabalho para este homem ter a mão da mulher que amava. Bem, Jacó consentiu porque realmente amava Raquel. Ele ficou com Labão por 20 anos. Que anos miseráveis Jacó sofreu por causa desta mulher. Às vezes nos perguntamos, uma mulher justifica este preço? Bem, Raquel valia este preço para Jacó e eu espero, meu amigo, que você que está ouvindo esta mensagem, que você tenha um amor assim por sua esposa. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bem, Jacó ficou com Labão por 20 anos com um pequeno salário, tudo por amor dessa mulher. Mas um dia, Deus apareceu a Jacó e disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Veja, tenho visto, El Roi. El Roi tinha visto tudo e foi ele quem cuidou de Jacó. Agora, isso deve ter sido muito confortante para Jacó. E, amados, quando você e eu estamos passando por águas turbulentas, quando enfrentamos uma injustiça, quando alguém se aproveita de nós, quando alguém não nos deu o amor que necessitávamos e gostaríamos, lembre-se sempre, Deus tudo vê. Ele vê tudo. El Roi compreende e ele tem uma mensagem de conforto para você. Bem, os anos se passaram e Deus cumpriu sua promessa a Abraão, a qual confirmou a Isaque e Jacó,
e neste momento a semente de Abraão tornou-se uma pequena nação. Mas eles eram uma nação cativa, escravizada pelos egípcios. Então um dia, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente. Agora se passaram 80 anos desde o nascimento de Moisés, e Israel sofreu a escravidão durante todos esses anos. O povo havia clamado a Deus, mas aparentemente Deus não fez nada. Mas naquele dia, na sarça ardente, Deus disse a Moisés, e deixe-me citar diretamente de Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Bem, El-Roi disse, tenho visto a aflição do meu povo. Não pense que quando você passa por um momento difícil, Deus não vê. Deus viu a jovem serva grávida em sua angústia. Deus viu Jacó sendo provado durante anos difíceis. Viu o povo de Israel durante os anos amargos da escravidão. E quero que você saiba uma coisa, amigo. El-Roi vê o seu estado. Ele vê as suas provações e conhece, neste momento, as suas necessidades. Não sei pelo que você está passando agora. Não sei o quanto as águas estão turvas, não sei o quão próximo você está em ser marcado pelo fogo da provação. Quando você sentir que ninguém se importa, lembre-se, seu Pai Celestial está vendo. Tenho visto, disse ele a Moisés. El-Roi. Quando nosso Senhor escreveu à igreja em Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, disse, conheço as tuas obras e tribulações e pobreza. Veja, ele conhecia. Sabia tudo sobre a igreja e seus atos, a perseguição e o ódio que sofreram, e, portanto, os incentiva. Nada que eu não possa ver vai atingi-los. Oh, amado, quanto consolo temos em Cristo. Sejam quais forem as provas, onde quer que você esteja, confie neste pensamento. Como fez Agar, você também pode dizer, tu és o Deus que tudo vê. Porque El-Roi tudo vê e tudo sabe. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Salmo 33, versos 18 e 19. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Salmos 121, versículo 3. Isso é confortante para mim. Eu posso ir para a cama, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. E por quê? Porque aquele que me guarda não dormirá. Deus me vê mesmo quando estou dormindo? Sim, Deus sabe tudo sobre os meus pensamentos. Ele é El-Roi, o Deus que vê. Eu sempre gostei da palavra de Deus a Davi, dizendo, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32, versículo 8. Essa afirmação aparece em um dos 7 salmos de penitência. Por assim dizer, a promessa do salmo é para o pecador cujas transgressões são perdoadas e seus pecados cobertos. Não esqueça o Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Para todos eles, El-Roi diz, guiar-te-ei com os meus olhos. O que isso quer dizer? Bem, simplesmente que ele vai nos impedir de seguir o caminho errado, como um bom instrutor que observa atentamente os movimentos de seus aprendizes e corrige seus erros. Ele põe os olhos em nós para não nos desviarmos, e seus olhos estão sobre nós. Devemos voltar nosso olhar a ele para saber qual caminho escolher. Bem, nós vimos que a primeira aparição do nome El-Roi revela Deus como alguém que vê a angústia e o sofrimento. Mas, por outro lado, meu amigo, não devemos esquecer o fato de que El-Roi vê o pecado também. E isto é claramente ilustrado no livro de Jeremias, capítulo 13. O orgulho do povo os desviou completamente do Senhor, fazia todos os tipos de abominações. Jeremias 13, versículos 9 e 10. Este foi um desvio do propósito de Deus, por isso ele chamou o seu povo a humilhar-se para evitar o castigo. E se questionassem se tais decisões por parte de Deus, ele diria, eu vi as suas abominações e os teus adultérios. Jeremias 13, versículo 27. Sim, Deus vê as nossas provações e também as nossas dificuldades. Nos vê quando estamos com problemas, vê as nossas necessidades, mas, amados, ele nos vê quando pecamos. Vi tuas abominações e teus adultérios. E quando El-Roi julga o seu povo é porque ele viu as suas iniquidades. E ele é
tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1:13. Então, se persistirmos em nossos pecados, ele dirá: te tirarei da minha vista. E não teremos mais seus olhos para nos guiar. Quando El Roi nos vê, vai determinar se ele será um Deus de conforto ou um Deus de julgamento. Eu preciso do conforto de Deus, eu preciso de sua bondade, sua misericórdia, por isso quero os seus olhos sobre mim e os meus olhos olhando para ele. E enquanto eu mantenho os meus olhos nele, através da leitura e do estudo da palavra e da oração, mas principalmente através da Bíblia, enquanto mantenho meus olhos sobre ele, ele me guiará. Vou ver o caminho que ele quer que eu siga, sabendo que ele me vê. Então ele verá a minha dor e a minha necessidade. Deus nos vê, amados. Onde estamos, o que estamos fazendo, não podemos nos esconder de Deus. Ele é o Deus que tudo vê. Jeová El Roi. Agora, este Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos aproximar de Deus e nos salvar dos nossos pecados. Eu espero que você confie nele. Seus olhos estão sobre você, meu amigo, da mesma maneira que seus olhos estão sobre as aves. E se ele se importa com as aves, ele se importa mais ainda com você? Confie nele. Você tem um Deus que vê. Ele vê a sua necessidade em cada circunstância da sua vida. Aproxime-se dele e ele se aproximará de você. Em nosso próximo estudo, veremos o nome Jeová Jireh, o Senhor que provê. Espero que esta mensagem tenha sido uma bênção para você. Se Deus quiser, nos encontraremos no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.